Olá pessoal, boa tarde. Estamos hoje na sexta-feira, dia 27 de maio, e aqui no sul faz uma chuvinha, daquelas chuvinhas que levam a gente assim lá para dentro, né? O frio, o inverno, que ainda não estourou, não despontou, nós ainda estamos no ensaio do inverno, estamos ainda no outono, tá? E vejam que aqui no sul já tá um friozinho bem expressivo. Mas então, hoje eu venho aqui bater um papo. Tô aqui abrindo as minhas anotações, as minhas consultas, que eu gosto muito de quando eu converso com vocês também agregar algumas das tantas questões que eu estudo, que eu me aprofundo, né? Nós falamos há pouco tempo com relação ao livro da cura, né, do Bert Hellinger. Nós falamos sobre transferência e hoje eu quero dar uma palavrinha com vocês sobre um outro assunto que vem num capítulo bem interessante e cheio de possibilidades para a gente explorar juntos aí. Hoje, nós estamos no dia 27. Também nós estamos, através de muitas outras culturas, tradições, olhares, né? Por exemplo, a astrologia alquímica, a astrologia como um todo, a visão budista, a visão de diferentes lados, de diferentes formas, de diferentes crenças, que cada um de nós possa ir do outro lado, você carregar as suas crenças, né? E, e justamente, sempre que a gente abre um novo dia, pelo menos eu, né, tenho observado isso ao longo de muitos trabalhos, de muitas idas e vindas, de aprofundamentos meus, eu reparo e gosto de cruzar as diferentes leituras. Por exemplo, nós estamos aí numa lua minguante, né? Nós estamos com quadraturas, conjunturas nesse céu, dentro de uma análise alquímica, astrológica, nós estamos com muitas influências. É influências de Marte, é influências de Vênus, Plutão, conjunções, cruzamentos, né? Movimentos como um todo que repercutem aqui embaixo. Então, se move lá, se move aqui, né? E eu gosto disso, eu gosto de cruzar essas informações todas, tá? Eu gosto de observar junto com todo um contexto da natureza e cruzar isso na minha peneira aqui, né? E fazer as minhas análises disso, e eu encontro bárbaras sincronias, fantásticas sincronias, né? Hoje, por exemplo, eu estava lendo uma das abordagens através do budismo tibetano, e lá, em algumas tantas leituras, né, falava-se da temática de observar para não fazer, não criar um karma, né? Não criar uma responsabilidade, não criar um peso, não criar uma outra realidade distoante nesse momento. E tô pegando flashes, tá? Tô pegando flashes de lá e de cá, compilações daqui, compilações dali, e aonde eu cruzo isso tudo dentro de mim, na minha cabeça, né, no meu coração, na minha alma, no meu espírito, como também dentro dos olhares sistêmicos aqui com vocês. Tá? E de manhã, todos os dias, eu tenho um projeto dentro que está correndo, tá funcionando, tá fluindo, né, que chama-se Caminhos Alquímicos Ancestrais.
dentro dos caminhos alquímicos ancestrais, que tu pode perfeitamente buscar aí lá na Hotmart, se tu quiseres ir mais fundo, ou buscar no meu site pessoal, né, https://lianautinguaçu.com.br, tu pode buscar maiores informações sobre essa caminhada, e se tu queres ser um caminhante. Então, dentro dessa caminhada, eu também faço meditações diárias fundamentadas no Sincronário da Paz, que é, vocês podem usar o nome aí, né, Tzolk'in, ou calendário maia. A gente não usa mais esse termo do calendário maia, porque já houve uma ressignificação deste calendário. Então, ele passa a ser o Sincronário da Paz. Também, se tu quer ir mais fundo, procura aí. Tudo isso é para gente pegar a plaquinha, né? Pega a plaquinha, compra se tu quer a plaquinha e vai atrás, né? Porque aqui a gente está falando de olhares sistêmicos, e dentro desses olhares sistêmicos, vocês vão ver, através das falas que eu aqui compartilhar, muitas coisas nas entrelinhas, muitas coisas que vocês podem ir buscar ou não. Vocês podem ficar aonde vocês querem ficar agora, e nada contra isso, é escolha tua, mas vocês podem ir além, né? Vocês podem ir além, e é muito interessante isso. Então, no calendário maia, ou Tzolk'in, ou Sincronário da Paz, todo dia temos um selo, temos uma cor, temos uma onda encantada, temos uma lua, temos um mantra daquele selo, temos toda uma dissertação a respeito dessa energia, desta frequência que está naquele dia vigorando. Então, hoje nós estamos numa lua solar. Nós estamos numa lua solar vermelha, né, que traz um tom de vitalidade, de força, de coragem, de influências dessa lua, ciclicamente falando, de influências das nossas águas, das nossas emoções, e também de como nós concretizamos através desse fogo solar, dessa lua solar, né? Porque o fogo, ele é a concretização, a expansão, e dentro de uma leitura alquímica, em nós, sobrepondo para o nosso corpo, né? O fogo e a terra estão numa posição no nosso corpo, no nosso ser, dentro dessa classificação de concretização e expansão, lá no nosso chakra básico, na força vital, no nosso chakra umbilical, esplênico, né? Que isso tudo começa a vir, ó, para fora, né? Para expandir. Isso também são sistemas de crenças, sistemas de análise, sistemas ancestrais, sistemas. Sempre nós vamos ter aí sistemas e sistemas, né? E nós, enquanto sistemas e subsistemas, nós também o tempo todo estamos o quê? Interagindo, estamos entrelaçando saberes, estamos trocando aí dentro desses saberes como seres interativos, né? Estamos constantemente trocando essas informações. E aí eu quero trazer para ti, para nós, né, a leitura desse capítulo do livro da cura do Bert Hellinger, que fala sobre o sistema de crenças. E nada melhor do que para essa reunião, né, essa conjunção, esses cruzamentos todos, que a gente possa tomar aquilo que nos faz sentido. Aquilo que nos faz, não o que a Liana está te dizendo, não o que a Liana está te lendo, não o que a Liana faz ou deixa de fazer, mas aquilo que tu aí do outro lado te afinas, aquilo que tu te identificas, certo? Então, o sistema de crenças, né? Deixa aí de ladinho hoje todas essas outras informações que entram nessa lua minguante,
digamos assim, ainda a influência de Gêmeos, né? Elemento ar, lidando com esses mundos, com as dualidades desses mundos, deste mundo, de outros mundos. Né? Deixa tudo isso aí e vê se isso se cruza, se isso faz sentido, se lá na ponta isso tudo vai bater na praia de uma forma coerente com as tuas crenças, mas que estas crenças não nos limitem jamais. Tá? Então, o campo espiritual que une os membros de nossa alma coletiva por meio de convicções em comum constitui um espelho às nossas observações racionais. Contudo, tais convicções são de forma contrária a toda a razão aceitas pelos membros deste campo espiritual, ou seja, os membros dessa alma coletiva. Tu concorda com isso? Faz sentido para ti essa alma coletiva? Por quê? Porque qualquer divergência com relação a tais convicções é associada com o medo de perder o direito de pertencer a essa alma coletiva. Vejam bem que tudo que a gente fala em termos de constelações sempre vai nos remeter à ordem, né, à hierarquia, ao equilíbrio entre o dar e o tomar, ao direito de pertencimento, ao respeito à ordem e hierarquia dentro dos sistemas, onde está você, onde estão todos dentro desse sistema. Como você já deve ter percebido, aqui entram em jogo outros círculos de nossa alma coletiva. É como se a gente jogasse uma pedrinha no lago, né? E essa pedrinha forma vários círculos. Né? Por exemplo, a religião, assim como outras filosofias, elas estabelecem seu poder e sua influência do medo que temos de colocar em jogo o direito de pertencer à nossa alma coletiva. Medo de perdê-lo se questionarmos tais convicções ou nos afastarmos delas. Então, por exemplo, vamos imaginar aí eu, Liana, que me reconheço como indígena e que também carrego em mim outros sistemas, outras tradições, outras culturas através de toda a minha ancestralidade, de toda a minha família biológica e da minha família ancestral. Vamos supor que alguém queira me impor algo dentro do meu reconhecimento do mundo indígena que habita em mim, que alguém possa dizer para mim que jamais eu posso reverenciar a Deus dizendo ou chamando ou mencionando Deus como Nhanderu Etê, né? Puxa, se toda a tradição que eu carrego, se tudo que eu vivi e vivo também aponta para esses nomes, essas divindades, esses tantos reinos, esses tantos mundos, por que que eu deveria apenas citar Jesus Cristo? Né? E também Jesus Cristo, e também Jesus, Filho de Cristo, né? Também ele eu carrego em mim. Né? Então, no momento em que nós passamos a ter limitações que nos impedem de fluir, né? Nós compramos, talvez aí transgeracionalmente, ancestralmente falando, nós tomamos aí aqueles conceitos de crenças limitantes que os nossos antepassados, nossos familiares, nossa ancestralidade também possa de alguma forma ter tomado de forma diferente, né? E aí a gente acha que ou precisa ser igual, leal, né? Ou se sente culpado ou culpada por estar cometendo aí uma traição, né, a essas crenças todas, tá traindo essas crenças, né? Tá traindo a tua ancestralidade. Então isso aí não é nada bom, né? Então, esse medo que eu estava referindo no parágrafo acima, né? Medo de perdê-lo se questionarmos tais convicções ou nos afastarmos delas.
Esse medo é justificável. Aqueles que submetem tais convicções a um exame crítico, buscando trazer à tona a irracionalidade delas, devem estar preparados para ser excluídos desse campo espiritual e ser perseguidos como dissidentes. Trata-se do sacrifício da própria razão em nome do direito ao pertencimento. Percebe aí a complexidade e a importância disso tudo? Podemos imaginar quão difícil é seguir a nossa razão quando isso nos pode custar a saúde e a vida. E sim, nos custa muitas vezes a saúde e a vida, porque nós estamos sendo contrariados naquilo que nos faz sentido ou contrariando, achando que estamos contrariando a todos aqueles que vieram antes. E é justo o oposto, vamos ressignificar isso. Em honra aos que vieram antes, nós fazemos algo diferente. Por isso que se fala muito nas frases sistêmicas, nos olhares sistêmicos, né? Tem diferentes abordagens sobre essa questão do fazer algo diferente com isso, tomar a sua vida. Né? Eu faço algo diferente com isso, eu tomo a minha vida em honra a ti, né? E eu devolvo aquilo que não é meu, porque nunca podemos tomar aquilo que não é nosso ou dar aquilo que não temos, certo? Então, a pergunta é possível que um campo espiritual se modifique? Será que é capaz de se liberar das amarras desse sistema de crenças? Rupert Sheldrake, cara bárbaro, que eu também já recomendei aqui a leitura para vocês do Rupert Sheldrake, observou que um campo espiritual só pode se modificar sob a influência de um outro movimento espiritual vindo do exterior. Ao mesmo tempo, isso significa que a cura de doenças e, acima de tudo, o desejo de morrer, no qual uma pessoa deseja seguir um morto, não podem vir do interior da alma e do campo espiritual que a domina. Eles vêm através de um movimento do espírito criativo, cujo amor inclui a todos igualmente, ou seja, do exterior dessa nossa alma coletiva. Isto significa que o movimento de cura e a salvação vem de um outro nível espiritual, que vai além da psicoterapia em seu sentido comum. Isso acontece porque se movimenta quase que completamente dentro das fronteiras do campo espiritual coletivo e do seu amor limitado. Já antecipei alguns aspectos. Na segunda parte deste livro, intitulada O Espírito, nós vamos chegar lá, nós estamos fazendo também aqui as nossas leituras comentadas. O Espírito, falarei mais sobre os movimentos desse Espírito que ultrapassam as fronteiras de nossa alma coletiva. E aí, para dar uma palhinha aí, para fechar, né? Você por mim, eu por você. Retorno agora aos movimentos de nossa alma coletiva, que conduzem a doenças graves e finalmente à morte. Primeiro havia mencionado o movimento do eu sigo você. A seguir mencionarei os movimentos você por mim e eu por você. O efeito mais limitante e com consequências mais amplas para a nossa saúde é o da decisão interna de eu por você, ou seja, o desejo de adoecer ou morrer no lugar de um outro membro da família. Faz sentido isso para ti? Eu já vi muito isso, não só no meu sistema, como em outros sistemas com os quais eu tenho trabalhado. Não que essa decisão seja proferida em voz alta ou conscientemente. É necessário o centramento para senti-la e se expor a ela em toda a sua extensão. Isto vem à luz de forma mais evidente nas constelações familiares, através dos representantes. Eu, por exemplo, que constelo mais na água, com os bonecos na água, é fantástica a resposta que a água dá, porque não sou eu a mexer, é a água e também um elemento que é a fonte da vida, né? E que absorve o campo fantasticamente, né? Infinitamente.
eu nem teria aqui como mensurar isso. Então, ali os bonecos na água, nesse movimento de constelações na água, vão mostrar, ou através de pessoas também, dentro de uma constelação com representantes, né? Vão mostrar a direção que as coisas estão tomando, né? Ao representar uma pessoa doente ou deficiente, ou até mesmo apenas a sua doença, os representantes são tomados e guiados por uma força curativa que mostra a direção para a qual a nossa doença aponta e as pessoas pelas quais se sente atraída. Ao mesmo tempo, vem à tona uma outra transferência. Ó, voltamos lá na transferência. Vai ver o vídeo anterior que eu passei sobre transferência. Então, na qual um outro membro familiar diz: você por mim. Trata-se sempre de uma pessoa que se sente culpada, por exemplo, a mãe que abortou ou doou um filho. A pessoa que diz no seu íntimo eu por você é geralmente um filho. Às vezes pode ser um parceiro, nesse caso devido a uma transferência ligada à sua família e à sua infância. Então, antes da gente prosseguir trazendo todas essas frases na alma da gente, né? Ele diz aqui, né? E com isso extinguindo o seu poder, abordarei uma terceira importante frase, a qual alguém se despede internamente de sua vida. Ela se chama eu também. Essa frase é dita, por exemplo, a um gêmeo que morreu ou a um irmão abortado. Geralmente é uma frase de uma criança. O comportamento agressivo de uma criança, apesar de ser ainda tão pequena, muitas vezes tem suas raízes nessa frase, eu também. Né? Embora ela se articule apenas através de um sentimento. Essa frase está intimamente ligada à frase eu sigo você. Ela se dirige ao mesmo tempo aos vivos. É um apelo a eles e busca colocar algo em ordem, geralmente como um último esforço. Já se pode prever as consequências abrangentes dessas três frases sobre a saúde em uma família. Para poder compreendê-las e as suas consequências, vamos prosseguindo sobre o assunto das crenças limitantes, né? Neste livro, A Cura, do Bert Hellinger. Né? Eu gosto muito de fazer essas leituras e cruzar, como eu disse, com o momento. Né? Hoje, nessa lua solar, lua, emoções, sentimentos, expansão, deixar ir o que tem que ir, né? Curando emoções, curando feridas da alma, esse momento também de Gêmeos, né? Dessa força criativa, dessa força de ar, desse sopro do espírito que também né? Trabalha com as suas emoções com foco, né? Porque também aí muita coisa pode vir à tona e muita coisa ao mesmo tempo, a gente se embanana, a gente fica feito barata tonta, em círculos, né? Então, espero que esses cruzamentos tenham te trazido alguma luz. E se tu quiseres um dia constelar comigo, bora, vamos lá.